Ele conquistou a independência financeira aos 18 anos de idade. Hoje realiza projetos com o objetivo de incentivar jovens a entrarem para o universo do empreendedorismo. Gabriel Rodrigues é o fundador da TMT e está com a gente aqui no estúdio para compartilhar um pouquinho da trajetória dele até aqui. Gabriel, seja bem-vindo e obrigado por topar bater esse papo com a gente. Obrigado eu, Giovana, e vai ser um prazer ter esse papo com você e também o público também conhecer um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história, vai ser muito bacana. Com certeza. Então, para a gente começar, conta pra gente o que é o Grupo TMT. Bom, o Grupo TMT, eu criei com a ideologia de motivar jovens primeiramente. Eu lembro que há 2 anos atrás existia um mercado onde jovens eles viam as pessoas mais velhas, etc., terem resultados, elas achavam que elas precisavam fazer uma faculdade, precisavam estudar e tal, passar por todo aquele processo para chegar no auge da sua vida aos 30 anos, 40 anos e tal. Que acaba sendo um pensamento padrão, Exatamente. Né? Só que aí eu vi o seguinte, quando eu era muito novo, empreendendo e tal, eu vi que os jovens também poderiam ter seu espaço muito cedo. Então, por esse motivo, eu criei um grupo onde eu ia motivar jovens. Só que quando eu criei, eu não achei que ia se tornar tudo o que se tornou. Então, quando eu criei o TMT, era um negócio pequeno, eu, os amigos, etc., para motivar os jovens, tal, motivar nosso grupo, e depois acabou pegando. Então, o TMT é isso. Eu falo que é uma ideologia. A ideologia de motivar jovens, de criar um pensamento no jovem que ele pode chegar nos maiores patamares da vida logo cedo, empreendendo, fazendo da maneira certa, investindo e etc. Então isso é o TMT. É uma ideologia para os jovens conseguir conquistar o que eles mais almejam e o que eles querem. Então esse propósito é de motivar os jovens Exatamente. A crescerem na vida. E quais que são as principais atividades que vocês têm lá hoje? Então, no TMT hoje a gente tem várias atividades. Inclusive nós também estaremos lançando várias coisas, mas como você pôde ver, a gente tem uma plataforma onde os jovens estudam, tem toda ali uma gestão por trás disso, onde a gente está sempre motivando, eventos também, todo mês tem eventos em estados do Brasil. A gente criou também um negócio chamado Blitz TMT, onde a gente passa por cada estado do Brasil fazendo mentoria motivacional, ou seja, os jovens ali, cada estado eles descobrem, né, pelo Instagram que vai ter o evento, vai ter aquele bate-papo e eles vão até lá e a gente tem um papo bacana. Então, são as atividades que a gente tem no Instagram, tem grupo de WhatsApp também, que todos os dias a gente manda uma mensagem, manda um vídeo, tudo isso, e os eventos também que são mensais. Então tá no grupo, tem que gostar de estudar. Exatamente, sempre tem que estar olhando, e outra, a gente também manda muita coisa nova. Então tudo que chega no mercado, tudo que chega de coisa boa para os jovens empreenderem e tal, eles também ali vão saber. Então eu costumo falar que a gente não puxa a sardinha pra gente. A gente criou o grupo para que os jovens entendam como fazer, trabalhar no mercado financeiro ou no empreendedorismo, e eles possam escolher o que eles querem fazer da vida deles. Se eles querem empreender junto com a gente em alguma coisa, se eles querem abrir o próprio negócio deles, ou seja, a gente está ali para ajudar e ensinar eles a... Para ser uma base, Exatamente. Né, de conhecimento. E hoje são quantos jovens? Então, hoje, mais ou menos, são cerca de 80 mil jovens que nos acompanham. Nos grupos, a gente tem muitos grupos, você tem noção, de celular, deve ter uns 5 lá em casa lotado de grupo. Então, assim, são 80 mil jovens que estão com a gente. Do Brasil todo. Exatamente. Você tinha comentado que tem alguns jovens que são de outros Exatamente. países. Nós já temos jovens em Portugal também, na Itália, na França. Então, alguns, por exemplo, Itália e França são brasileiros que foram para lá e estão levando a ideologia do TMT para lá. Mas em Portugal, tal, são pessoas que são de lá mesmo, que levam também a bandeira do TMT. E, inclusive, tive recentemente lá, fiz um evento, conheci eles pessoalmente, porque é muito difícil, é muita gente. A gente não consegue conhecer pessoalmente. Conhece um outro, né? Exatamente. E você comentou que a galera gosta de conhecer você pessoalmente, agradece pelo seu trabalho, né? Sim, e eu fico até surpreso, né? Porque eu não imaginava que ia chegar nessa proporção. E quando às vezes eu tô num shopping, por exemplo, no aeroporto, os jovens parando tal, tirando foto, eu fico até surpreso, porque... E engraçado, até lembrei agora de uma coisa, eu fui fazer um evento uma vez na Bahia, e eu fiquei muito surpreso, porque... jovens vinham falar comigo e às vezes falava tremendo assim, eu falava, meu, mas que é isso? Eu não tô entendendo, é normal e tal. Então assim, eu vejo que os jovens hoje admiram o meu trabalho, admiram o meu resultado e tal, então eu fico muito feliz com isso. Então eu fico também muito surpreso com tudo isso. Então acho que o negócio pegou bastante e é muito bacana isso, os jovens reconhecendo o nosso trabalho, tudo que a gente vem fazendo e também contribuindo para o sucesso deles, né? Porque é isso que a gente quer fazer.
Foi uma expansão muito rápida, né? Mas assim, você começou, hoje você tem 20 anos e já é super interessado, aprendeu muito sobre empreendedorismo, então acho que começou muito cedo, né? Sim. Como que começou? Conta essa história pra gente, qual que foi o interesse ali? Essa história já é um pouquinho meio longazinha, mas eu vou tentar reduzir. Eu comecei, na verdade, a trabalhar muito cedo. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ter o meu. Eu nunca gostei de pedir nada pra ninguém e tal, eu sempre gostei de ter o meu. Se eu não pudesse comprar ou não pudesse ir com o meu próprio dinheiro, eu não saía de casa, eu ficava. Então, com 14 anos, eu já comecei a trabalhar. Trabalhei como panfleteiro, eu não sei se tem outros lugares que não falam panfleteiro, panfleteiro é que panfleta nas casas e tal e tudo mais. Então, eu trabalhei assim, depois eu trabalhei como telemarketing. Eu lembro que o telemarketing foi uma área que me deu um estresse muito grande, porque, você sabe, você ligar para as pessoas, tá, para oferecer produtos, às vezes as pessoas confundiam com outras ligações, xingando e tal. Trabalhei muito tempo com isso também. E depois de eu ter juntado um dinheiro, eu fui e entrei um pouquinho no mercado financeiro. Eu investi um pouquinho, uns R$500, porque não ganhava muito, mas o que eu consegui juntar, eu fui investir. E depois, a ação que eu comprei de Bolsa de Valores deu certo, só que não foi uma projeção muito grande, mas eu ganhei ali uns R$200 de lucro. E quando eu tirei, eu falei, eu preciso entrar agora em outra coisa. Passei um tempinho olhando tal, o mercado, eu falei, quer saber? Eu vou ver alguma coisa que tem uma margem de lucro. Foi onde eu entrei para vender maquiagem. Comecei a vender, nossa, todo tipo de maquiagem. Eu olhando para qualquer pessoa, se a base, a cor da base, tudo. Porque eu trabalhei mais ou menos um ano e meio vendendo maquiagem. Inclusive, eu era muito zoado por isso. O que as pessoas falavam? O pessoal me chamava de produtinho. Vai vender maquiagem pra minha mãe lá, pô, ela tá esperando você já, tal. Seu lugar não é aqui com a gente não, vai vender maquiagem. Então, assim, eu era muito zoado por vender maquiagem. Tinha perfumes também que eu vendia, mas a maquiagem o povo batia mais, né? Então, o pessoal me batia muito com isso. Então, passei muito tempo também chateado com algumas pessoas, mas aquilo ali foi motivação pra mim. Então, trabalhando nisso, e eu via aquilo ali uma forma de empreender com alta lucratividade. Então, eu comecei a vender, e eu estava tendo meu lucro, vendendo, saía inclusive na rua às vezes para vender. E você vendia na escola? Como que você fazia? Em todo lugar, na escola, no Instagram, em todos os lugares eu anunciava. Se tivesse alguém ali, eu estava anunciando, estava vendendo. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito nisso, vendi bastante também. Eu lembro que eu passei 1 ano e meio ali vendendo sem parar, porque o lucro era bom, então eu gostava disso. Vou continuar. Exatamente. Então, foi muito tempo, vendi, nossa, no Instagram, eu criava até sites e tal. Na verdade, eu falava com os amigos meus que tinha aquele site que você já era pronto já, só que você só trocava o nome, não sei o que, e jogava. Eu vendia bastante, então foi uma coisa muito bacana. Inclusive, eu até esqueci de colocar um ponto. O que eu senti que eu tinha um jeito empreendedor, a mentalidade empreendedora, bem antes, na verdade. Desde pequeno? Isso. Na verdade, foi ali com uns 11, 12 anos. Eu lembro que eu jogava um jogo e todas as pessoas pensavam em comprar itens e tal para jogar. E você queria vender? E exatamente. E lá tinha um negócio de liderança. E eu sempre gostava de liderar. E eu lembro que nesse jogo, eu acho que tem até pessoas que vão ver esse vídeo e vão lembrar dessa época, tem muitas pessoas que jogavam comigo. E tinham pessoas que já eram adultas e tal, jogavam, que era um jogo de guerra, tal, um negócio legal. E os adultos, os grandão, dominavam os servidores, era dono de tudo lá. E quando eu entrei novinho, eu consegui, depois de algum tempo jogando, eu consegui dominar tudo. Só que a grande questão foi, todo mundo comprava os itens e eu decidi vender. E nessas vendas também eu ganhava o dinheirinho, era pouco, por exemplo. Do jogo? Exatamente. Aí o povo pagava na escola, por exemplo, eu ia pra escola, os meninos iam entregando dinheiro pra mim e eu mandando o item. Então eu trabalhava no jogo, ficava lá pra vender os itens. Então ali eu vi que eu tinha uma mentalidade de liderança e também de empreendedorismo. Aí depois veio todas as coisas, trabalhei e tal, comecei a empreender e entrei de cabeça nesse mercado. Então qual que foi a sua maior motivação? Assim, porque você teve que correr atrás de muito conhecimento, né? A minha maior motivação, de primeiro momento, foi minha família. Eu sempre tive Deus e a família pra mim é tudo. Então eu sempre tive isso pra mim. Então, minha família foi motivação, meus irmãos, tudo. Minha família, eu vim de uma família simples, mas nunca me faltou nada. Então, sempre fui sempre uma família que sempre me deu o que eu precisava. Nunca deu nada a mais, luxo, etc. Mas o que eu precisava, eu tinha. Mas eu queria mais, eu queria proporcionar para os meus pais uma vida que eu via
que eu achava, por exemplo, eu olhava vida de novela, por exemplo. Eu queria proporcionar isso. Então, por causa disso, eu fui, E comecei no a trabalhar começo você para isso. achava que era possível, assim? Sinceramente, eu acreditava, mas dentro de mim, sabe quando você acredita, mas não acredita? Tipo, Aquele meio vai, não vai, né? vai. Eu achava assim, poxa, acho que com uns 30 e poucos anos eu vou estar assim, eu vou conseguir comprar isso e tal. Então, eu achava que no período da minha vida, depois de muito trabalho, muitos anos, na verdade, muito trabalho não, porque eu trabalhei demais, mas depois de muitos anos eu consegui conquistar uma coisa, como é o comum hoje, né? Então, eu achei que era possível, mas não tão rápido e não tão forte assim, porque hoje ultrapassou todas as expectativas que eu tinha. E sua família, seus amigos, eles te apoiaram no começo? A minha família me apoiou. Na verdade, quando eu comecei a empreender e tal, todo mundo me apoiou. Só que teve um certo ponto que eu já estava ali numa idade que eu estava terminando a escola, eu não tinha feito um técnico, por exemplo, não tinha feito nada disso, e eu precisava fazer alguma coisa. Então, pai e mãe, como protetor e tal, falam, filho, vai estudar, vai fazer Vai alguma fazer uma coisa, sai faculdade. disso daí, chega. Só que na minha cabeça eu tinha que aquilo ali ia dar certo. O empreendedorismo, o mercado financeiro ia dar certo. Então eu fiquei martelando aquilo muito tempo. Então eu lembro que o meu pai falava pra mim, minha mãe na verdade falava, vai estudar, vai fazer uma coisa, meu pai também junto com ela, mas depois ele ia no quarto e ficava, ó, se você acredita nisso aí, vai pra cima, uma hora vai acontecer e tal. Então ele ficava me E motivando. aí Então você eu vê sempre... como que é importante, né? A família tá do lado. Exatamente. Então eu sempre levava uma injeção de ânimo. Na sala, por exemplo, acontecia uma coisa, pro quarto depois meu pai ia me dar uma injeção de ânimo. Então era aquilo. E meu irmão também. Meu irmão foi uma pessoa que sempre me motivava. Eu lembro que quando o meu pai e minha mãe estavam junto no negócio para estudar, faculdade e tal, que é o certo, né? Normal, o certo, normalzinho, nada de não tira a razão deles, momento nenhum. Mas às vezes eu voltava chorando pro quarto. Porque os amigos zoando, todo mundo mandando eu parar e não sei o que, então eu voltava chorando e eu lembro que eu ficava assim chorando, batendo assim, falando, meu, isso aqui vai dar certo, vai ir. E meu irmão ia lá no quarto depois conversar comigo, tal, no jeito moleque e tal. Então eu tive apoio assim da família. Muita gente também de outras partes, outros parentes tal, via, mas não acreditava nisso, não acreditava no que ia chegar. Acreditava que eu tinha ali um potencial, mas não acreditava que ia virar tão E que ia cedo. ser cedo, né? Exatamente. E os amigos? Os amigos, eu posso falar que eu posso contar nos dedos. Eu sempre fui pessoa de muitos amigos. Porém, nesse momento que eu mais precisava, muita gente virou as costas, muita gente zoava, etc. Até chegou um momento que eu não aguentei de tanta zoação. Eu lembro que a gente estava num grupo e começaram a me zoar. Me zoar, me zoar. E eu tinha uma namorada na época, ela até saiu do grupo e depois mandou uma mensagem pra mim e falou, ó, se você quer continuar desse jeito, sendo zoado por todo mundo, você continua. Mas eu não vou continuar com você. Você escolhe, ou você fica nesse mercado, nesse negócio de empreendedorismo, esse negócio aí, ou você fica comigo. E eu fui e falei, eu vou ficar aqui, porque aqui vai dar certo. Aqui vai mudar minha vida, etc. Se você quer ficar comigo, vem, né? senão, continua a sua vida. E naquele momento a gente acabou o relacionamento, acabou tudo. Meus amigos já estavam zoando, eu entrei, xinguei todo mundo no grupo. Isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 17 anos, 16 para 17. Aí nesse momento eu fui, falei assim, ó, se vocês trabalham no negócio de vocês e tal, e eu não zoo. Por que o meu trabalho, eu vendo, que seja, eu tô vendendo maquiagem e tal, perfume, por que vocês estão usando o meu? Se eu tô ganhando dinheiro da forma certa, correta, ou seja, vocês têm que elogiar que eu tô correndo atrás das minhas coisas. E depois eu falei um monte de coisa e tal, e saí do grupo também. Então, os amigos que ficaram estão comigo até hoje, anda comigo todo dia. Quem me acompanha no Instagram sabe, meus amigos eu ando forrado de amigos, e são pessoas que eu conheço desde lá de trás. Então, que me apoiaram, acreditaram nos meus projetos, em tudo que eu fazia, eles estavam junto comigo. Teve crítica, mas também teve gente Exatamente, do seu lado. exatamente. Que ótimo, Isso foi né? importante. E eu falo também que quando as pessoas desacreditam, zoam, pra mim foi bom. Que te dá uma motivação, né? Exatamente. Eu criei dentro de mim que eu ia fazer acontecer e eu ia mostrar pra eles que ia dar certo. Só que por um momento eu fiquei, vou ser bem sincero, dentro de mim eu fiquei levantou uma ira na questão de, todo mundo é assim, né? Não, agora eu vou fazer virar, eles vão ver, agora eles vão ver. Não, eles vão ver, vão pagar.
vão pagar o que eles falaram, tal. Só que depois que chegou, tal, eu vi que aquilo ali foi bom, porque eu precisava daquilo para mim me motivar, para mim ir mais para cima, porque se todo mundo apoia e tal, você fica meio, vai dar certo, você se acomoda. Sim. Então, se tem gente querendo parar, eu falo até para as pessoas que estão assistindo o vídeo, se tem gente querendo te parar, é porque vai dar certo, então vai para cima, porque é uma motivação incrível, as pessoas desacreditando, algumas acreditando, e você prova para todo mundo que deu certo depois no final do percurso. Muito empreendedor fala isso, né? Quando te chamarem de louco é porque você está no caminho certo. Exatamente. Legal. E, assim, falando agora do seu conhecimento que você teve que adquirir para fazer todos esses projetos, quais foram as suas maiores dificuldades? No mercado, para você ter noção, não existe uma fórmula direta que te ensina a ter o sucesso. A gente estava até falando, não tem uma faculdade. Não tem uma faculdade para isso. Então, por exemplo, você entra na internet, você pesquisa fórmulas de venda. Você vai ver vários vídeos de pessoas falando, para vender você tem que fazer isso. No outro fala, para vender você tem que fazer isso daqui. Então, assim, são ideias jogadas na internet que um entende de um jeito, outro entende de outro. Então, não existe a fórmula secreta. Até no mercado financeiro, quando eu ingressei no mercado financeiro, eu pesquisava, por exemplo, ensinamentos da Bolsa de Valores. Como trabalhar na Bolsa de Valores, que foi a primeira coisa que eu pesquisei. E quando eu via, era tudo, olha, você via um gráfico, você não entendia o gráfico. Então, não te ensinava a trabalhar com gráfico. Aí, invista em tal ação, só que quando eu ia ver a ação já tinha despencado, tal. Então, tipo assim, não tem um ensinamento. Não tinha informação que você precisava. Exatamente. Então, quando eu entrei no mercado, eu não tinha informação. Não tinha nada. Hoje, o mercado é outro. Hoje, depois que a gente chegou com a ideologia de ensino, nós depois criamos um curso voltado a fundos, criptomoedas, criptoativos, bolsa de valores. Quando a gente criou isso, a gente entregou algo que o mercado precisava. Ou seja, existiam pessoas que não tinham conhecimento, a gente centralizou tudo e todo mundo consegue ter conhecimento hoje através dessa plataforma. E quais foram os principais ensinamentos que você teve ali na sua trajetória, que você aprendeu com as pessoas que te fizeram chegar até aqui? O ensinamento que eu tive é que a gente nunca pode desistir. E também eu lembro que o meu pai ele sempre foi uma pessoa bem rígida. E isso eu agradeço porque me tornou esse homem que eu sou hoje. Uma pessoa correta, que corre sempre pelo certo e tal. E eu lembro que o meu pai ele sempre falava o seguinte, você tem que trabalhar e fazer o seu. Da maneira certa, da maneira correta, mas você tem que fazer o seu. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E eu lembro que com 17 anos eu já já estava no mercado de empreendedorismo, tal, trabalhando. E quando eu virei os 18 anos, lembro que eu achei que eu ia receber um presentão, tal. Só que já não tinha uma condição de ganhar um presentão que eu sonhava, tal. Mas ele foi, meu pai olhou e falou para mim o seguinte, a partir de hoje eu não te dou mais nada. Aí na hora, assim, Mas eu achei que ia ganhar um presente. E o presente foi esse. Aí falei, como assim? Não vou ganhar mais nada? Não, você não vai ganhar mais nada. Mas por quê? Nossa, você fez 18 anos agora, você tem que correr pelo seu. Eu lembro que trabalhando, como vendendo, tudo, eu tinha juntado um dinheiro, mas gastando, investindo, porque eu sempre fui de investir. Então, por exemplo, eu ganhava R$1.000, eu investia 950. Então, tem que esperar dar certo. Então, quando eu fiz 18 anos, ali no primeiro dia, eu já recebi isso de cara. Só que eu já tinha parado ali, quando eu fiz 18 anos, eu tinha parado já com venda de maquiagem e tal, e eu comecei, já estava estudando mercado e tal, já tinha investido um valor. E nesse momento, quando meu pai falou isso, eu pensei, poxa, mas tranquilo, eu vou ganhar agora. Só que o mercado ele estava para baixo, depois, na verdade, em janeiro ali de 2017 e tal, o mercado estava em baixa. Então naquele momento eu tinha investido tudo, eu não ia vender quando eu estava embaixo, eu ia esperar. Então eu lembro até hoje que meu tênis rasgou embaixo assim, eu não tinha condição na época. E eu ficava falando, pai, me dá um tênis aqui e tal, preciso ir para as reuniões, para me conhecer mais do mercado e tal. E ele não me dava. E ele falava para mim que ele depois voltava, ele ficava muito triste, porque ele queria dar, ele podia dar um negócio para mim, mas ele não me dava para eu aprender. Então ali eu comecei a criar dentro de mim uma necessidade. E essa necessidade foi de trabalhar, de ir atrás, fazer alguma coisa diferente para mim
conseguir mudar essa realidade que eu estava vivendo. Então foi aonde eu peguei ali, entrei de cara no mercado, vi as questões do curso, comecei a vender, comercializar muito curso, e o negócio começou a pegar e foi uma das coisas que eu falo que foi ensinamento para mim. Meu pai tirar tudo de mim, depois de eu estar trabalhando, tudo, ou seja, desde pequeno eu já fui ensinado a trabalhar, e depois quando eu cheguei aos 18, eu não tive mais ajuda nenhuma. Nem que seja, nem para sair para comer, por exemplo, sair para num cinema com uma menina, por exemplo. Nem isso eu tinha, não tinha. Então, assim... Era você por você. Era, exatamente. Era eu. E eu vi que se eu não trabalhasse, eu não ia viver nada, literalmente, entendeu? E você contando assim, você teve uma adolescência bem diferente das outras pessoas da sua idade, né? Sim. Acho que falando assim, até da rotina mesmo. A galera tava indo pra festa, tava fazendo as coisas, tava lá estudando. Exatamente. Eu até comento nas minhas palestras que quando eu tava trabalhando, tava todo mundo curtindo e tal, indo pra festas. E um momento que a gente jovem, a gente quer estar junto com todo mundo, curtindo, Tá indo todo pra uma mundo lá, festa. está em casa estudando. Exatamente. E quando eu ficava em casa e eu via os vídeos depois, eu ficava... Sabe quando você fica triste e tal? Só que na minha cabeça eu falava, isso aqui vai passar. Eu tô vendo eles curtindo e tal, mas eu vou trabalhar e quando eu for curtir, eu vou curtir com... Como é que eu posso dizer? Com qualidade, eu vou curtir do jeito que tem que curtir agora. Então na minha cabeça era desse jeito. Eu via, ficava muito triste, todo mundo curtindo. Eu lembro que eu mandava uma mensagem para alguns amigos. E aí, mano, o que você tá fazendo? Ah, mano, a gente tá indo pra uma festa e tal. Ele falava, ô, mas vamos com a gente, pô. Aí eu, pô, não vou não. Nossa, mas por quê? Eu falei, não tenho dinheiro e tal. Não, mas é baratinho, pô. Você vai gastar uns nem 40 reais. E eu olhava para aquilo e falava, se eu juntar 40 hoje, 40 amanhã, 40 no final de semana, são basicamente 3 dias, sexta, sábado, domingo. Aí já dá 120 reais. 120 reais no mês, só dava tanto, então eu fazia esses cálculos na minha cabeça. Aí se eu invisto, dá isso aqui, se em um ano eu consigo dobrar esse dinheiro, vira isso, então eu ficava com isso na cabeça. Eles te mandavam mensagem, já programava tudo isso Exatamente, na aí vinha na minha cabeça, eu falei, não, vou ficar em casa. Então eu fiquei muito tempo em casa, então eu falo que eu não tive aquela, falam juventude, né, dos 13, 14 até os 18 anos eu não curti nada. Na verdade, até hoje, hoje eu consigo desfrutar, viajar e tal, porém eu não consigo sair pra curtir ainda, não consigo pegar umas férias de 1 mês, 2 meses, por quê? Por causa do meu propósito, do TMT, eu não consigo ficar parado. Então, enquanto todo mundo, todas as pessoas que acreditam em mim, todas as pessoas que acompanham o trabalho, acompanham o TMT, não terem o resultado que eu espero, eu não vou conseguir parar e descansar. Então, até hoje eu continuo trabalhando, tal, do mesmo jeito. Quando dá, eu vou, faço alguma coisa, mas é bem raro. Eu tô sempre trabalhando. Uma vez ou outra. Exatamente. E eu comentei aqui no comecinho da nossa entrevista que você conseguiu a sua independência financeira aos 18 anos de idade. Como que foi esse processo para você? Então, quando eu falei para você, eu descobri que no mercado não tinha informação. No mercado de criptomoedas, tal, que já era um mercado novo, e eu vi que deu aquele boom em 2017. Então, em 2017 foi aquele boom, saiu de um valor mínimo, por exemplo, pra você ter uma noção, saiu de $1.000 para $20.000, então assim, foi um negócio absurdo. E quando eu olhei aquilo ali, eu falei, caramba, véio, então saiu de 1.000 para 20.000, e onde que eu estudo isso aqui? Não tem. Então se é um mercado novo, um mercado de tendência, eu tenho que fazer alguma coisa para sair na frente. Então aí juntei, falei com alguns amigos e tal, aí chegou para mim a ideia da plataforma de curso, de cripto e tal, e quando eu vi aquilo ali eu fiquei fissurado. Então eu comecei a trabalhar tal, comecei a comercializar os cursos e tal. E chegou ali no 18 para 19 anos, acho que uns 17 anos e 8 meses assim, eu fui conseguir já ter minha independência, porque estava no mercado de tendência, eu tinha o curso, basicamente você tem o que todo mundo precisa. E se você tem o que todo mundo precisa, você vende muito. Então foi a hora que deu um giro na minha vida. Consegue escalar, né? Exatamente. Então eu posso falar que em 8 meses, por aí, eu consegui mudar completamente a minha vida. Só que é o que eu falo, a independência financeira para uns é uma coisa. Para mim a independência financeira era poder, hoje por exemplo, eu vou almoçar. Onde eu quero almoçar? Eu vou em tal lugar. Sem olhar preço, sem nada. Ou seja, independência financeira foi eu poder sair para comprar uma roupa que eu quero, usar a roupa que eu quero, comer onde eu quero, sair para jantar, passear para onde eu quiser, entendeu? Então, ter essa liberdade. Exatamente. Então foi ali um negócio muito bom na minha vida, porque eu entendi que na tendência a gente consegue fazer
muito dinheiro se a gente vem com uma novidade, uma coisa nova e que as pessoas precisam. Olha só. E assim, hoje você trabalha com esses jovens que têm um perfil, né, pelo que você está falando, que querem melhorar, ter uma realização profissional e também pessoal. Qual que é o perfil deles? Assim, eles têm algo em comum? Todos os jovens que chegam no TMT, que às vezes que eu tenho contato, né, porque muitas pessoas entram por causa de amigos meus e tal. Então todas as pessoas que eu vejo são pessoas que são inconformadas com um pouco. Eu vejo em muitos jovens que eu tive contato, eu vejo, parece que sou eu moldado junto com eles. Parece que a gente se conecta ali do mesmo jeito. Porque todos eles pensam, cara, eu não aceito viver isso daqui, eu não aceito, tipo, sair, eu tenho que pedir dinheiro pro meu pai, ou eu não aceito trabalhar num shopping, não tiro razão do shopping e tal, minha irmã, todo mundo trabalhando também, mas eu não quero trabalhar mais em shopping, eu não quero fazer uma faculdade para daqui 5 anos eu ganhar o diploma para eu procurar um emprego. E a gente sabe que hoje no mercado realmente está difícil conseguir emprego, as pessoas são formadas, mas está difícil. Então, por causa desse motivo, eu vi que os jovens que estão comigo, que estão ali todos os dias ingressando junto com a gente, eles têm o mesmo pensamento, de que eles merecem muito e eles têm que trabalhar por isso, empreender, achar uma forma diferente de poder impactar na vida das pessoas. Porque o empreendedorismo nada mais é do que você criar novas coisas, você levar coisas que as pessoas precisam, acabar com a necessidade das pessoas. Então, para mim, os jovens hoje é isso, os jovens da TMT é isso. Eles são inconformados com um pouco e eles querem muito. E o engraçado é que são muitas pessoas novas. Igual, Quantos anos? Tem pessoas de 15 anos, 16, 18, 19. A idade ali que você começou. Exatamente. Aí tem jovens também de 30, de 25, 26 e tal em diante. Então tem todas as idades. Só que o que mais me deixa, que eu fico abismado com o que eu vejo, que tem jovens que entram de, por exemplo, 15 anos, eu conheço vários, de 15 anos, que eu olho neles e falo, meu, esse menino é muito melhor do que eu. É muito melhor do que eu. Só que vai depender se ele vai ser uma pessoa bem-sucedida com a decisão dele. Com as decisões que ele vai tomar, com o rumo que ele vai tomar na vida dele, entendeu? Então, eu olho e falo, tem muita gente melhor do que eu. Só que o que falta para muitas pessoas é decisão, ousadia de fazer as coisas acontecer, não Coragem. ficar esperando cair do céu. Então, o que acontece hoje? Muitas pessoas esperam cair do céu. E no TMT eu prego para todo mundo isso. Você não tem que esperar nada, você tem que ir atrás, tem coisas novas, igual no meu grupo. Hoje mesmo recebi umas 2 mensagens, hoje cedinho já, recebi 2 mensagens, o menino falando assim, mano, eu já tô com 2 ideias aqui top pra gente lançar, vai ajudar isso. E eu gosto de receber as ideias, eu pego as ideias, se eu gostar, for um negócio que vai agregar, eu pego e ajudo, invisto na ideia, o menino, ele tem a rentabilidade dele, a porcentagem dele da empresa, eu invisto e ele cresce no empreendedorismo, então eu tô ali sempre para ajudar eles. E nesse tempo assim que você ficou trabalhando com esses jovens, tem alguma história assim de superação, de transformação que você consegue contar pra gente? Na verdade, tem muitas, porque o TMT, para você ter uma noção, não jogando valores, tal, nada disso, mas no TMT, no prazo aí de 2 anos, a gente conseguiu fazer mais de 80 jovens milionários. Então assim, junto à ideologia que a gente criou, toda aquela ideia, tudo, então tem muitas ideias, só que qual que é o mais bacana disso, dos jovens terem esse resultado? Porque todos eles foram pessoas que começaram do zero. Inclusive tem um jovem, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho dele bem rápido. Quando ele veio trabalhar comigo, ele não tinha condição nenhuma. Ele já falou para mim que já tinha tentado se matar e tal, porque não tinha condição para nada, não aguentava mais, a família jogando na cara dele, que ele não tinha condição e tal. E quando ele veio falar comigo, ele falou assim, Gabriel, quanto que eu pago para entrar no grupo seu, não sei o quê? Eu lembro que na época era 10 dólares, era 10 na época? Era 10. Era 10 dólares. E ele pegou o cartão de crédito da mãe e colocou no negócio. E quando ele colocou tal, aí ele olhou pra mim, e aí, o que eu faço agora? Aí eu comecei a ensinar ele tudo e depois ele sumiu. Mas trabalhando com a gente, mas ele sumiu, não mandava mensagem pra mim, era só uma vez no mês. E depois de uns 7, 8 meses, eu vejo, resultado, saindo. E ele conseguiu mudar completamente a vida dele, da família dele, ou seja, começando do nada. E hoje eu posso dizer que dentro do mercado do empreendedorismo, hoje ele é um dos maiores. Então, são uma das pessoas, são várias. Se eu for contar a história de cada um,
São várias histórias, já chorei com várias delas, porque os detalhes ali, nossa, são muitas mesmo. Então, tem esse jovem, tem também outros que, uns já foram para outros mercados, empreendedorismo, tal, outros continuam comigo, mas o bacana é que a gente conseguiu... Cada um vai achando seu caminho. Exatamente, e eu fico feliz. As pessoas perguntam, Gabriel, as pessoas que trabalhavam com você há uns 6 meses atrás e hoje não trabalham mais, você fica triste e tal? Pelo contrário. Eu olho a trajetória, olho a pessoa tendo resultado, alcançando sucesso, eu fico, caramba, velho, eu fui o início desse cara aqui. Sim, então passou ali, feliz. Deixou seu conhecimento. Exatamente. E agora ele está seguindo. Exatamente. E você comentou desse pessoal que tem, alguns jovens têm 30 anos, por exemplo. Qual que é o perfil? Assim, foram pessoas que já fizeram faculdade, desistiram, estão tentando empreender? Como que é? Pra você ter uma noção, eu acho que 85, acho que 90%. 90% dos jovens que vêm para trabalhar com a gente e tal, eles não fizeram faculdade. E dos 80 jovens que eu falei, pode pôr ali que os 80 não fizeram faculdade. Porém, teve outros que vieram, que ficou pouco tempo comigo, que hoje eu vi tendo um resultado extraordinário, às vezes a mesma coisa que esses meninos também, que fizeram faculdade. Porém, a maioria deles não fizeram. Só que qual que é a grande questão? Eu, por exemplo, agora pretendo fazer uma faculdade como aprendizado, tudo, sabe? Porque agrega demais. Então, tem jovens que precisam da faculdade para eles abrirem a mente, entendeu? Porém, tem jovens que não precisam, que já vêm com a mente já focada no empreendedorismo e conseguem estourar assim mesmo, entendeu? Então, os jovens que hoje, de 30 anos, tá, a maioria dos 30, 25 e tal, alguns fizeram faculdade, mas a maioria não fez. Olha só. E quais que são os maiores sonhos deles, assim, que você vê que você fala parecido com o seu? A maioria deles é parecido, tipo, é família, mudar completamente a história da família, realizar o sonho dele. Tem pessoas com sonhos até bobos ali, mas que para eles são muito, entendeu? Muito grande e tal, então, mas a maioria é família. O propósito deles é família e tal, então acho isso bacana. São os valores ali, exatamente. Né? Que legal. E você fez todos esses projetos, né? E o que você tem agora em mente? Quais são os seus maiores sonhos? Agora, os meus sonhos é o seguinte, eu sempre falo pro pessoal, eu consegui alcançar os meus sonhos, assim, pessoais e tal, eu consegui alcançar. Só que sempre quando a gente alcança os sonhos e tal, a gente abre para outras coisas. A gente, basicamente, você bate uma meta, já abre outras. Então, assim, hoje eu falo que o meu foco de estar fazendo material para internet, por exemplo, empreendendo e tal, é porque eu tenho um propósito dentro de mim. Porque questão de dinheiro, para ganhar, é bom. Só que eu não faço hoje meus projetos para falar assim, não, agora eu vou ganhar muito, vou estourar, não. Por quê? Porque quando eu era muito jovem, me faltava oportunidade. Me faltava ali alguém acreditando em mim, alguém me ensinando. Então, eu tinha necessidade disso. E eu sei que, assim como eu, existem vários outros jovens que têm o mesmo pensamento que eu, só que não tem uma oportunidade, não tem isso. Então, o meu sonho agora é conseguir alcançar o maior número de jovens, o maior número de pessoas, na verdade, não só os jovens, mas as pessoas que querem ter resultado, querem sair ali no mercado do empreendedorismo e fazer algo inédito. Então, assim, hoje, o meu motivo de estar fazendo todos esses projetos, fazendo tudo isso, são as pessoas. E é o meu sonho, né? Transformar a vida de cada um. Exatamente. O meu sonho é ver todos passar, por exemplo, aqui na rua e ter todo mundo falando comigo, então eu consegui realizar os meus sonhos, pô, minha família tá bem, ou eu vivia isso, hoje eu vivo isso. Então, assim, isso é o que mexe comigo e hoje é o meu sonho. Então, levar a TMT também, o TMT hoje, eu falo que a minha vida tá ali dentro daquele projeto. Então, eu quero que o TMT seja levado aí para muitas pessoas, seja conhecido no mundo inteiro e conhecido por ter mudado a vida de muitas pessoas, impactado milhares de pessoas. Sensacional. Olha, Gabriel, a gente está terminando o nosso bate-papo, mas eu vou pedir para você deixar para aquela câmera ali uma mensagem de motivação para esses jovens que não começaram a empreender ainda, mas querem, têm medo. Show. O que eu falo para você que tem vontade de realizar os seus sonhos, tem vontade de empreender, mas não sabe como começar, ou às vezes as pessoas não acreditam em você, eu falo para você o seguinte, qualquer pessoa pode alcançar o que ela sonha. Eu, assim como quando eu era muito novo,
Eu sonhava muito, eu tinha sonhos que todo mundo olhava para mim e falava, você não vai conseguir, isso é impossível, dava risada, porque achava que era impossível. E quem me acompanha sabe hoje como eu vivo, mas lá atrás eu sonhava com isso e todo mundo desacreditava. Então eu falo para você o seguinte, o seu sucesso depende de você e também hoje com o TMT, com o nosso time, se você vinha fazer parte com a gente e tal, entrar na nossa ideologia, eu tenho certeza que você não vai estar sozinho, você vai estar junto com a gente para fazer o seu sucesso. Então o seu sucesso depende de você. Não dê ouvidos para quem fala que não vai funcionar. E o engraçado é que pessoas que falam que não vai funcionar, às vezes não teve resultado nenhum na vida. Ou seja, você prefere dar ouvidos para as pessoas que não teve resultado nenhum na vida ou para as pessoas que chegaram no topo. Então, você consegue, você pode, é só você tomar a decisão de fazer algo diferente e ir para cima. Porque nada cai do céu, mas se você correr atrás, você trabalhar, as coisas vêm, as coisas acontecem. Então, essa palavra que eu quero deixar para você. Você consegue chegar na onde você quer, na onde você sonha. Só depende da sua decisão e do seu empenho de trabalhar e fazer acontecer. Então, é isso aí que eu tenho para vocês, pessoal. Isso aí, eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai motivar muito jovem que está assistindo a mudar de vida aí. Gabriel, muito obrigada por estar aqui, por ter compartilhado todas as informações com a gente. Eu desejo muito sucesso para você. Obrigada. Eu que obrigado, Giovana. Por estar aqui, o convite foi muito... Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Então, ainda poder motivar os jovens com esse vídeo, eu creio que vai agregar na vida de muitas pessoas. Então, muito bacana e estou muito feliz. Obrigado, viu? Com certeza. Obrigada a você. A gente vai ficando por aqui.